Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde, também boa tarde a quem nos acompanha em casa. Nós celebramos hoje na igreja Santo António, a festa de Santo António. E vamos lembrar todos os Antónios e as suas famílias e os que já partiram e que tinham este nome. Recordemos-los a todos neste dia em que celebramos na igreja este grande santo, o português mais conhecido de todos os tempos, Santo António. E vamos rezar e lembrar por Filipe Silva, Noémia Tavares Medeiros, Joaquim Fernando, e tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Santo António deste ao vosso povo um pregador insigne do Evangelho e um poderoso intercessor das necessidades, concedei por seu auxílio, sigamos fielmente os ensinamentos da vida cristã e mereçamos a vossa proteção em todas as adversidades. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Ben-Será. Aquele que medita na lei do Altíssimo, se for do agrado do Senhor Onipotente, será cheio do espírito de inteligência. Então ele derramará como chuva as suas palavras de sabedoria, e na sua oração louvará o Senhor. Adquirirá a retidão do julgamento e da ciência, e refletirá nos mistérios de Deus. Fará brilhar a instrução que recebeu, e a sua glória estará na lei da aliança do Senhor. Muitos louvarão a sua inteligência, que jamais será esquecida. Não desaparecerá a sua memória, e o seu nome viverá de geração em geração. As nações proclamarão a sua sabedoria, e a Assembleia receberá os seus louvores. Palavra do Senhor. Sois para mim refúgio, sois para mim refúgio, vós me envolveis na alegria da salvação. Sois para mim refúgio, sois para mim refúgio, vós me envolveis na alegria da salvação. Feliz daquele a quem foi perdoada a culpa e absolvido o pecado.
Feliz o homem a quem o Senhor não acusa de iniquidade e em cujo espírito não há engano. Sois para mim refúgio, sois para mim refúgio, vós me envolveis na alegria da salvação. Aleluia, 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 aleluia. Brilha a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra, mas se ele perder a força com que há de salgar-se, não serve para nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada para a colocar debaixo do alqueire, mas sobre o candelabro, onde brilha para todos os que estão em casa. Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas completar. Em verdade vos digo, antes que passem o céu e a terra, não passará da lei a mais pequena letra, ou o mais pequeno sinal, sem que tudo se cumpra. Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos, por mais pequenos que sejam, e ensinar assim aos homens, será o menor no reino dos céus. Mas aquele que os praticar e ensinar, será grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Nós celebramos hoje na igreja a festa de Santo António. Santo António é considerado o protetor das coisas perdidas, o protetor dos casamentos, o protetor dos pobres e o santo dos milagres. É assim que é conhecido Santo António no mundo. Santo António nasceu em Lisboa, portanto, Santo António nasceu a 15 de agosto de 1195, pouco depois do início de Portugal. Nasceu em Lisboa, a sua casa era junto da Sé Catedral de Lisboa. Hoje nos últimos séculos foi transformada, essa casa foi transformada numa igreja, e a igreja de Santo António. Aos 19 anos entrou no mosteiro de São Vicente dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, contra a vontade do pai, em Lisboa. Aí morou 2 anos. E Santo António tinha muito amor aos estudos, e como os frades tinham uma grande biblioteca, nós sabemos que a imprensa escrita só foi inventada no século XVI, portanto
400 anos depois de Santo António, e os livros que havia eram escritos à mão, e portanto eram os frades que podiam ter esses livros. E isto é um dado importante que é preciso porque às vezes alguns acusam a Igreja de não ter dado a Bíblia ao povo. Não era possível. Quando surgiram os evangélicos foi quando que surgiu a imprensa, e portanto já era mais possível. E a Igreja tem feito um grande esforço de dar a Bíblia. Hoje todos os cristãos têm uma Bíblia em casa, mas antes, no século XI, XII, XIII, XIV e XV, não era possível, porque só havia livros escritos à mão. E Santo António esteve 2 anos em Lisboa, e como gostava muito de estudar, e os frades tinham uma grande biblioteca, ele formou-se fortemente. Mudou-se para Coimbra, para onde era a universidade. A universidade não era lá no Monte, que foi onde nós a conhecemos. Foi mais tarde por Dom Dinis, o rei chamado Lavrador, que trabalhou muito ali naquela zona, plantou o Pinhal de Leiria, que agora há poucos tempos queimaram tudo, mas também não há justiça. Parece que houve gente a ouvir conversas, a discutir-se o preço da madeira. Fica tudo muito, muito sossegado. Ardeu todo o Pinhal de Leiria, que é uma perda histórica. Foi daquela madeira que Dom Dinis fez, que plantou. Mais tarde foi daquela madeira que foram feitos os barcos, as naus, para irem para os descobrimentos. E agora, no nosso tempo, nós temos nada se sabe, fica tudo. É uma justiça engraçada nos últimos tempos. É como hoje uma sentença que deram, hoje ou ontem, já não sei, nestes dias, deram uma sentença em Évora. É engraçado. E o espetáculo é o povo português. Não diz absolutamente nada. Uma sentença escandalosa. Nós sabemos que toda a gente sabe, os cristãos sabem, que quando certos grupos falam de uma coisa, querem precisamente o contrário. E quando se falava de pedofilia e dessas coisas, que é uma palavra proibida, que não se pode dizer, era precisamente para ir mentalizando para chegarmos lá. E aquela sentença em Évora tem a ver com isso. Mas Santo António é o português mais conhecido de todos os tempos. Estava em Coimbra e era cônego regrante de Santo Agostinho, e passaram por Coimbra uns frades vindos de Itália, franciscanos, em direção a Marrocos. E não nos esqueçamos que todo o sul de Espanha estava sob o domínio dos muçulmanos, porque só no século XV é que a Espanha conseguiu tirar os muçulmanos de Espanha. Naquela altura, a zona de Sevilha, a zona do sul de Espanha era todo muçulmano, e vieram os frades, cinco de Itália, passaram por Coimbra, conheceram o Santo António, que era cônego regrante, e estes frades chamavam-se Bernardo, Otão, Pedro, Acúrcio e Adjunto. E foram os primeiros missionários de São Francisco a serem enviados para o território dos muçulmanos. E ao chegarem lá foram martirizados. E o nosso rei mais tarde, quando pôde, foi buscar as relíquias, os restos mortais das frades. E há uma exposição em Coimbra, na igreja de Santa Cruz, porque foram estes frades, a sua generosidade e o seu martírio, que entusiasmaram Santo António a dar o passo de mudar de cônego regrante para franciscano e oferecer-se para ir para Marrocos.
Por exemplo, nós os cristãos, quem vai a Coimbra, por exemplo, no verão, eu aconselho a visitar a exposição na Igreja de Santa Cruz, onde estão as relíquias destes santos que inspiraram Santo António. Santo António vai para Marrocos, não sabe o que aconteceu, adoeceu e quis voltar a Portugal. Foi no tempo de muitos nevoeiros, o barco perdeu-se e foi acostar à Sicília, à Itália. E por coincidência, na Sicília, naqueles dias havia um capítulo da Ordem Franciscana com São Francisco. E foi onde Santo António conheceu São Francisco. E, portanto, depois de conhecer São Francisco, retirou-se para um monte, meditação, Itália, e São Francisco nomeou formador dos frades franciscanos. As coisas de Deus não são como nós planeamos. São Francisco não era sacerdote, nunca foi sacerdote. São Francisco era um militar, um homem formado para a carreira militar, mas com um coração muito generoso. E, portanto, ele próprio nunca aceitou ser sacerdote, que não se achava com dignidade. E esse Santo António, que o barco leva, que vai ser, por guia muito bem formado da Universidade de Coimbra, naquele tempo era uma das universidades humanistas muito grandes, a quem nós devemos muito. Hoje está mais virada para a política e para certos sectores, mas esperemos que no futuro ela volte àquilo que era, aquilo que sempre foi. E Santo António foi nomeado, e como tinha grande formação teológica, estava muito bem preparado. São Francisco nomeou o formador, e é ele que vai marcar toda a formação daqueles frades no princípio do caminho da família franciscana. Portanto, São Francisco partiu para o céu a 13 de junho de 1231, com 36 anos de vida. É conhecido, os italianos que conhecem-no como Santo António de Pádua. E diz que o testemunho dos irmãos, quando ele morreu, Santo António, no dia que morreu, recebeu os sacramentos, despediu-se de todos e cantou o bendito: ó Virgem gloriosa que estás acima das estrelas. Depois ergueu os olhos para o céu e disse: estou vendo o Senhor. Pouco depois morreu, era o dia 13 de junho de 1231. O Frei António tinha apenas 36 anos de vida. Imediatamente, as crianças e as pessoas de Pádua saíram espontaneamente para as ruas gritando: o santo morreu, o santo morreu. Ao mesmo tempo, em Lisboa, sua cidade natal, os sinos, quando souberam da notícia, puseram-se a repicar, os sinos puseram-se a repicar por si sós na catedral. E o povo saiu às ruas. Somente mais tarde é que souberam do ocorrido. Nós damos graças a Deus. Santo Agostinho, há uma curiosidade a respeito de Santo Agostinho. Santo Agostinho é o santo da história da Igreja que teve o processo mais rápido. Normalmente os processos para o santo demoram muito tempo. Santo António teve um processo muito rápido, 11 meses,
porque o povo no seu funeral gritava santo, santo, santo. Nós no nosso tempo, quando João Paulo II morreu, também havia lá havia placas na Praça de São Pedro, aquela multidão que nós recordamos da sua morte, e estava lá escrito em muitas placas: o povo, santo rápido, santo rápido. Não pôde ser tão rápido como foi Santo António, mas foi tão bem rápido. A canonização de Santo António pelo Papa Gregório IX na Catedral de Spoleto em 30 de maio de 1232. Ele partiu em 13 de junho de 1231 e em 30 de maio em 1232 é declarado santo. Ainda não tinha passado um ano, sendo o processo mais rápido da história da Igreja. Em 1934 é declarado padroeiro de Portugal. Em 1946 foi proclamado doutor da Igreja por Pio XII. Portanto, é um dos santos mais importantes e mais famosos da história da Igreja, e para nós portugueses é uma referência, e para quem tem fé, sobretudo os desígnios, todo o processo, a vinda daqueles frades, a partida de São Francisco. Ele era cônego regrante. Os cônegos regrantes eram os cônegos da Universidade de Coimbra, naquela altura. Portanto, faria uma carreira académica, científica, da sua época, e preferiu trocar para se tornar franciscano. Todo o processo, por influência dos mártires que foram para Marrocos. E depois, todo o caminho que ele percorreu, ao acaso, por desígnios de Deus, porque no fundo o que importa é colocar-nos nas mãos de Deus. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãos, peçamos a Deus Pai Todo-Poderoso a graça de nos colocarmos como Santo António de Lisboa ao serviço da Igreja, de todos os homens, dizendo com alegria: nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor conceda à Santa Igreja pastores que, à maneira de Santo António, sejam dóceis ao Espírito e fiéis ao Evangelho, oramos. Nós rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que, por intercessão de Santo António, a linguagem dos que pregam a palavra seja confirmada pelas obras que praticam, oramos. Nós rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que os responsáveis das nações ponham a sua inteligência ao serviço dos cidadãos mais edifosos, oramos. Nós rogamos, ouvi-nos. Para que os discípulos de Jesus Cristo sejam o sal da terra e a luz do mundo e glorificam o Pai que está nos céus, oramos. Nós rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que todos nós aqui reunidos ouçamos ainda hoje a exortação de Santo António a socorrer os mais pobres com o que temos a mais, oramos. Por todos os doentes que se encontram nos hospitais, principalmente os da nossa paróquia, para que Santo António dê a todas as suas famílias o refúgio que precisem. Oramos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Ao celebrarmos estes divinos mistérios, o Espírito Santo derrama em nós a luz da fé, que iluminou sempre a vida de Santo António, para anunciar ao mundo a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos, e ao coroar os seus méritos, coroais os vossos próprios dons. Na sua vida, dais-nos um exemplo, na comunhão com eles, uma família, na sua intercessão, um auxílio, para que, confirmados por tão grandes testemunhas, possamos vencer o bom combate da fé, receber com eles a eterna coroa da glória, por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitir à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujo nome pronunciámos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará.
Oremos. Deus de sabedoria infinita, que nos alimentais com o corpo de Cristo, pão da vida, ensinai-nos com a sua doutrina e fazei que ao celebrarmos a festa de Santo António, conheçamos melhor a vossa verdade e a pratiquemos na caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Hoje na igreja é rezado o responsório de Santo António e vou rezar também para quem está em casa, para que Santo António nos proteja. Ele que é considerado o santo protetor das coisas perdidas, protetor dos casamentos, protetor dos pobres, é o santo dos milagres. Se milagres desejais, recorrei a Santo António, vereis fugir o demónio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Pela sua intercessão foge a peste, o erro e a morte. O fraco torna-se forte, torna-se o enfermo são. Todos os males humanos se moderam e retiram. Digamos àqueles que o viram e digamos aos paduanos: rogai por nós, Santo António, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.